Boa tarde. O número total de casos confirmados de Covid-19 na Cabo Verde já passa para 315, devido a mais 26 casos no Concelho de Praia. De acordo com o Ministério de Saúde, desses casos, 25 com evolução clínica favorável e um em estado crítico. Aumento de infectados que leva o Presidente da República a prolongar o estado de emergência por mais 2 semanas apenas ali na Ilha de Santiago. Perante a complexidade da situação, o critério que tem norteado a nossa posição tem sido a salvaguarda da saúde e da vida das pessoas. Assim, as decisões que tenho tomado têm em larga medida sido norteadas pelas necessidades expressas por essas autoridades, o que explica a adequação das medidas excepcionais à dinâmica da epidemia. Atualmente, como sabem, os casos positivos de infecção pela Covid-19 limitam-se às ilhas da Boa Vista e de Santiago e apresentam dinâmicas diferentes, bem diferenciadas. Enquanto na ilha da Boa Vista a epidemia parece estar controlada, não se registrando novos casos positivos, pelo menos nas últimas 3 semanas, a situação na Ilha de Santiago, especialmente no Concelho da Praia, é bem diferente, caracterizando-se por um aumento diário de novos casos em mais de 2 dezenas de bairros. A necessidade da continuidade de medidas de controle em Santiago apresenta-se assim como muito importante para a monitorização da epidemia. Tendo em consideração essas realidades, a necessidade de disponibilizar às autoridades sanitárias os meios legais considerados muito importantes para o enfrentamento da situação, na sequência de consultas a diversas entidades técnicas, políticas e da sociedade civil, e ouvido o Governo nos termos constitucionais, considerei necessário prorrogar o estado de emergência para a Ilha de Santiago, no período compreendido entre as 0 horas do dia 15 de maio de 2020 às 24 horas do dia 29 de maio do corrente. Sendo necessário ainda este tempo de vivência em estado de emergência para que algumas medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias essenciais para este combate na Ilha de Santiago possam ser aplicadas, existe um consenso que já é possível, mesmo neste estado de emergência, prorrogado agora, retomar alguma atividade económica e exercer alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade do culto na sua dimensão coletiva em certas localidades, desde que sejam adaptadas medidas de segurança sanitária e de distanciamento social que diminuam a potencialidade de propagação do coronavírus. Por isso, o estado de emergência, ora prorrogado, apresenta limites mais flexíveis, permitindo, de alguma forma e, em alguma medida, ao Governo, a preparação para a retoma gradual de algumas atividades, como, por exemplo, a construção civil, os serviços públicos, da administração pública, as atividades agrícolas e similares, ao mesmo tempo que, como eu disse, se afasta a proibição absoluta de eventos de culto religioso para algumas regiões, nomeadamente em Santiago Norte, admitindo-se apenas que esses eventos sejam submetidos a regras que impeçam o contágio.
E face ao aumento de casos de infecção de Covid na praia, diretor do Serviço de Prevenção e Controle de Doença ressalta que é importante fazer uma análise de comportamento de população durante o período de estado de emergência, sabendo que nem tudo medida está a ser cumprido. Acha mesmo que os cabo-verdianos estão preparados para conviver com o vírus, tendo em conta que o doutor tem vindo a acompanhar a situação epidemiológica no país, a sua visão em relação a isso? Se acha realmente que nós, os cabo-verdianos, estamos preparados para conviver com o vírus? Bom, essa sua questão é uma questão bastante pertinente, porque eu penso que se ainda as pessoas não tomaram consciência da importância de se prepararem para conviver com o vírus, elas devem tomar essa consciência a partir de agora. Porque nós já dissemos, independentemente da decisão do Sr. Presidente, em algum momento o estado de emergência vai ter que terminar, porque não é uma situação que seja eterna. E o vírus, como já tem sido dito aqui, não vai desaparecer da circulação, não é? Vai entrar na circulação dos vírus que habitualmente causam gripe. Portanto, nós vamos ter que aprender e as pessoas devem, o quanto antes, começar a habituarem-se às condições que devem ter em conta para conviver com o vírus e adotar as medidas que são recomendadas, não é? Cumprir as restrições, cumprir as medidas que são emanadas pelo governo e pelas instituições. Só assim é que nós conseguiremos conviver, digamos assim, da melhor forma possível com este vírus. De outra forma, não será possível. Conviver com o vírus para os lugares que tiveram casos de Covid e para os lugares que não tiveram. Portanto, a população dos sítios onde não se identificou casos de Covid, partindo do princípio que o vírus não circulou nessas regiões, as pessoas continuam suscetíveis. Portanto, terão que adotar medidas de prevenção, pelo menos para minimizar a probabilidade de virem a ter a infecção por esse novo coronavírus. Na Moçambique, Covid-19 está a trazer à tona problemática de meios de transportes urbanos. A limitação da lotação nos transportes de passageiros no âmbito do estado de emergência veio pôr a nu a problemática de transporte nas zonas urbanas. É que, apesar dos apelos para a diminuição de saídas desnecessárias de domicílio, há muita gente a sair de casa, o que pressiona o setor de transporte. Para dar vazão a isto, numa altura em que as escolas estão encerradas devido à pandemia do Covid-19 e atendendo ao apelo dos transportes escolares, a Direção Provincial dos Transportes de Maputo decidiu dar aval para estes operarem no transporte de passageiros. A Direção Provincial entrou em contato conosco e criou condições de nos dar licenças que são credencial válido por 30 dias para nós estamos a operar. São 25 viaturas de cor amarela que colocaram faixas para apoiar no transporte de passageiros nas diversas rotas da província de Maputo e que já começaram a operar numa oferta bem conseguida pelo governo provincial. Um bolo com sabor amargo é que, apesar desta abertura da direção provincial, há associações que não permitem os operadores escolares de trabalhar nas suas rotas e condicionam esta atividade mediante o pagamento de joias. Agora, o que está a acontecer é que estamos a ter problema com as associações que estão nos terminais dos chapas. Alguns estão já a cobrar que temos que pagar aquele dinheiro de joias de uma forma obrigatória. Se não paga aquele dinheiro, eles não aceitam para que estejamos a fazer aquele trabalho. Segundo os operadores, as taxas são cobradas em todas as rotas. Este chapa, por exemplo, faz a rota Matlamtene-Cor. Foram 3,5. Sim, por enquanto pagamos 2. Até sexta-feira temos que pagar mais 1.500. O representante da associação assume a cobrança e esclarece. Não, nós não estamos a cobrar nada. Nós pedimos apenas uma contribuição simbólica que é para a ajuda dos trabalhos daqui da rota. Ok, mas que trabalhos concretamente? Esses são os trabalhos da organização aqui na rota. Mas o caso mais gritante é da Sotrap, Associação dos Transportes de Boani. E o que nos disseram é que não tinha espaço. Nós não podíamos carregar porque em Boani está lotado, tanto para a cidade, tanto para Machanzene, não tem espaço para mais nenhum carro lá, está tudo lotado.
Só que o incrível que parece, tem um colega meu, que ele tem uma declaração que mandaram fazer antes de chegarmos nós outros, alegado que tinha que fazer um juramento de um valor que ele tinha que pagar para poder entrar. Só que quando questionei esse assunto, ninguém mais respondeu. Esta declaração é de um operador, porque não tinha dinheiro exigido do momento, teve que se comprometer a pagar a posterior. A direção provincial diz desconhecer essas práticas. Nós vamos tomar a dianteira para fazer face a esse dilema. Mas tinham conhecimento de que se cobra joia? Não, é um caso novo e é estranho porque esta atividade ou esta mão que a direção provincial abriu para o transporte escolar é de conhecimento também da outra MAP. E promete intervir junto à associação em causa. Também na Moçambique, refugiados que se fugem de guerra se passam por dificuldades, mas a autoridade garante que se vai apoiar-se, sobretudo nessa época de pandemia. A insegurança que se vive em alguns distritos do norte e centro de Cabo Delgado desde 2017, devido aos ataques protagonizados por terroristas, tem obrigado famílias a procurar refúgio em lugares seguros. O destino preferencial é a capital provincial. Chegados a Pemba, o cenário que se vive é de aglomeração e dificuldades relacionadas com a alimentação. Esta é uma das casas aqui no bairro de Paquitiquete, na cidade de Pemba. É uma das casas que acolhe os deslocados de ataques armados, portanto, de alguns pontos do país. São, portanto, cerca de 20 pessoas que estão neste momento a residir nesta casa. Conforme se pode ver, esta é a condição em que, portanto, as pessoas passam neste momento, em que alguns distritos têm sido, portanto, assolados pelos ataques armados no norte e centro da província de Cabo Delgado, e por causa disso muitas famílias saem, portanto, à procura de lugares seguros e vêm na cidade de Pemba como sendo o local onde, portanto, podem se refugiar. Aqui em casa a situação não está bom, porque questão de alimentação, lugar onde pode se acomodar a pessoa. Essa casa aqui é sua ou alguém ofereceu para... Não, não é minha casa, é casa da minha sogra. Pode nos contar como é que foi a saída? Ali nada de contar, porque quando se trata de guerra, alguém sai da maneira dele. Esta terça-feira, o governador da província deslocou-se às residências onde estão alojadas algumas famílias nos bairros de Paquitiquete e Chuíba para ver de perto as condições a que estão sujeitas no seu dia a dia. Conforme se pode ver nas imagens, o governador provincial, portanto, conforta as famílias, portanto, falando em língua local, conforta as famílias, portanto, de que tudo está sendo feito para que a vida destas famílias volte à normalidade. As histórias contadas por estas famílias são de comover a qualquer um. Ância Ossuf fugiu de Kisanga há um mês com seu filho no colo. Está em Pemba, mas não sabe se o marido continua ainda vivo. Está a sair de que distrito? Kisanga. Kisanga, quando é que veio? Veio de barco. Por que está aqui? Fugi. Fugiu de quem? Al-Shabaab. Acolhi 1027 deslocados e a sua família. Outros vieram de Macomia, outros de Kisanga, mas da família mesmo, do grupo etário. As autoridades garantem continuar a prestar assistência, não somente alimentar, mas também sanitária, numa altura em que a província registra casos da pandemia da Covid-19. Sim, senhora, há uma questão de refúgio ou a procura de melhores locais de seguro, mas também vermos em que circunstâncias esses sítios também podem ser seguros, olhando a questão do coronavírus. Então, e aqui nós, na nossa delegação, temos membros que estão, portanto, virados para ficarem a sensibilizar as famílias, a obedecerem, portanto, as medidas de prevenção contra o coronavírus. Mudando de assunto, na Angola foi criada uma comissão Operação Resgate para melhorar serviços prestados no país e ainda para estabelecer valores morais e cívicos. O Programa Nacional é considerado como o novo rosto da Operação Resgate. Uma comissão interministerial foi criada para a sua promoção. O objetivo é restabelecer os valores morais e cívicos no seio da sociedade. Para a sociedade angolana, que se quer uma sociedade integrada, coesa, harmoniosa, em que todos nós somos respeitados, em que o vizinho do lado não coloque música alta até as altas horas da madrugada para nos incomodar, isso é falta de civismo,
Isso não tem a ver com a Polícia Nacional. Isso não precisa das Forças Armadas. Isso o cidadão tem que ser consciente. O Programa Nacional de Resgate de Valores Morais e Cívicos vem também, segundo as autoridades, para contribuir na modernização dos serviços públicos, uma vez que os valores em foco estão relacionados ao ambiente social. Bater a burocracia, evitar que as pessoas esperem muito tempo para que um serviço seja prestado, reduzir ao máximo o tempo de espera. O programa envolve cerca de 13 ministérios, dentre os quais o Ministério das Finanças, Turismo, Ambiente e Cultura e também o Ministério da Economia e Planeamento. Segundo o que apuramos, dentre os objetivos, o programa deve combater o alto nível de indisciplina instalado na sociedade, principalmente nesta fase em que o país se encontra. Este programa não será eficaz, não será bem sucedido se não houver participação, colaboração de todos nós. A pandemia de coronavírus já infecta mais de 4.350.000 pessoas e mata mais de 297.000 no mundo inteiro. É assim que nota termina nosso plantão. Fica na casa, cuida e fica na companhia de Record TV.